Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Estamos aqui hoje para falar sobre o nosso projeto integrador, que se chama Integração da Cadeia de Suprimentos através da exposição de serviços de tecnologia da informação. Nosso grupo é formado por Alexandre Ricardo Tucci, Davidson Henrique Kogo, Gislaine Salata, Anderson Aparecido Semensato, Liliana Harueshi da Wakaklan. Gostaríamos de agradecer o nosso tutor, Danilo Marcondes Gonçalves, pela oportunidade, e também a um dos donos da Cristo Rei Atacadista aqui presente hoje, que é o Edson Carlos Domingues. É isso aí. Ok, obrigado pela oportunidade de fazer parte de vocês, com vocês. Boa noite, pessoal. Projeto Integrador para Engenharia de Computação 3, parte prática. Nessa noite a gente vai estar falando para vocês um pouco sobre a Cristo Rei API. Ela é uma API back-end que tem por finalidade expor serviços para que nossos clientes front-end eles possam consumir esse serviço com a finalidade de verificar o status dos seus pedidos. Para desenvolver essa API, nós utilizamos algumas ferramentas bastante conhecidas aí no mercado. Dentre essas ferramentas, a gente pode citar o Spring Boot. Ele é um framework bastante badalado aí por facilitar a criação inicial de projetos. A gente também utilizou aqui o Maven. O Maven ele usa o conceito de convenção sobre configuração. Então ele traz várias características já pré-configuradas para facilitar o andamento do projeto, né? No caso o empacotamento do projeto. Nós utilizamos como SGBD, que é a parte de banco de dados, o MySQL. Hoje, atualmente, a Oracle, né, é dona dele e ele é também um SGBD bastante badalado aí no mercado, né, pela sua facilidade de uso e sua robustez. Para simular os clientes front-end, nós utilizamos o Postman. Então aqui nós vamos começar a simulação. Nós vamos utilizar o verbo get para exibir a lista de pedidos. No caso, essa lista de pedidos aqui vai ser responsável por mostrar todos os pedidos que já estão cadastrados. Esse daqui ele é muito importante assim, para exibir um relatório geral, né? Para a nossa visualização aqui. Então, por exemplo, para esse caso específico aqui, desculpa. Vamos startar o projeto aqui, né, pessoal? Então, a gente vai aqui utilizar aqui o Cristo Rei Application, que é a nossa classe Java principal, e nós temos o método main aqui. Esse método main aqui, ele é o método responsável por fazer o start inicial aí da nossa aplicação. Então, vamos lá, run as Spring Boot app. Então, no caso aqui, a gente vai startar o Spring Boot aqui, ele está carregando. Aqui a gente consegue visualizar os logs. Nós também usamos aqui, como a gente pode ser visto aqui, o framework Hibernate, né? Que ele faz o mapeamento objeto relacional lá com a nossa base de dados. Então aqui, ó, podemos visualizar aqui que o projeto foi startado, né? Então agora vamos lá. Aqui, como eu disse, né, nós temos o verbo get aqui, que é um verbo bastante utilizado para consultas, né? Então, nesse momento, quando a gente apertar o botão Send aqui, ele não vai trazer nada, no caso, porque nós não temos nenhum pedido cadastrado aqui na base de dados. Isso daí também equivale ao um GET no pedido 1, que ele vai lá trazer ó, como resultado lá pedido não encontrado, e um 404 aí, que é o Not Found, que é bastante conhecido lá, né? Aqui para o pedido 2 vai ser o mesmo cenário, né? Por enquanto a gente não tem nenhum pedido lá cadastrado na base, então ele vai retornar um status 404 para a gente, not found. Então, aqui nesse caso nós vamos fazer um post, que a gente vai estar alimentando o nosso banco de dados. Então tem aqui, ó, basicamente aqui um localhost, né? O nosso web container daí está rodando na porta 8080 e aí ele está fazendo uma busca lá em pedidos, né? Então aqui a gente tem aqui o nome do nosso cliente, celular, a data da possível entrega da mercadoria, né, logrador, o número, a cidade, o estado e o CEP, que são algumas informações básicas aí do endereço
e do cliente. Então nós vamos fazer um send aqui. Aí ele gerou aqui um status code 201 criado, né? E aí a gente vai vir aqui e nós vamos colocar alguns itens para fazer associação com os pedidos. Então tá feito. Vamos mandar aqui, ó, um send, ele já criou aqui o 201 created. Agora a gente vai cadastrar mais um pedido que é o supermercado Z aqui, com algumas informações relacionadas ao endereço e ao supermercado em si. Novamente, 201 create e vamos associar agora uma mercadoria com aquele pedido. Beleza. Agora a gente vai voltar aqui e a gente vai fazer novamente um processo de consulta, né, utilizando o verbo get. Então, tá aqui. Então aqui a gente tem aqui o pedido 1, supermercado Y, as informações iniciais aí do supermercado, né, do pedido e tal, e os itens que estão associados a esse pedido. E aqui a gente tem o pedido 2, que é o supermercado Z, e os itens que estão associados ao pedido do supermercado 2. Aqui no caso, o cliente front-end, por exemplo, ele pode consultar o pedido específico dele, que é o pedido 1. Então, aqui ele vai novamente fazer uma consulta do tipo GET, né? Então, lá, ele vai somente nesse caso aqui, né? Ele vai mostrar o pedido 1, né? Então, vai mostrar lá as informações do cliente, assim como os itens, né, associados ao pedido 1 somente. Aqui é a mesma coisa, né? A gente vai fazer um send aqui. A partir do verbo get, ele vai mostrar para a gente aqui o pedido 2, que no caso lá é o supermercado Z, aí o celular do cliente, as informações básicas desse pedido e os itens que estão associados a esse pedido aí. Agora a gente vai voltar aqui no banco de dados, vamos fazer aqui um select, né, na tabela de pedidos. Então, através desse select aqui na tabela de pedidos, a gente pode verificar, né, que realmente os pedidos foram lá cadastrados na base de dados, né? No caso, nós temos dois pedidos, né, o pedido 1 e o pedido 2. Todo esse projeto ele foi versionado aqui no Git. O Git é uma ferramenta, né, bastante utilizada aí no mercado para fazer versionamento de códigos fontes, né? Para que você possa manter isso daí na nuvem e outros colaboradores, né? Outros profissionais, né? Outros analistas, programadores, eles podem estar atuando juntamente com você aí na jornada para a construção de um software melhor. Hoje, né? Ele é mantido aí pela Microsoft. Bom, essa é a parte prática, né, do nosso projeto integrador. Não, quando o Anderson apresentou o projeto, eu achei interessante, porque no caso nosso a gente tem hoje em torno de 1.200 itens e 4.000 e poucos clientes. Seria muito interessante essa troca de informação entre saber como está o estoque do cliente e o fornecedor também ter essa noção. Hoje a gente tem um sistema que é voltado para distribuição e logística. O sistema é especialista nessa área. Então, dentro do sistema você tem que ter o feeling e o know-how de cadastrar a situação de cada produto. Por exemplo, esse produto, ele precisa, o sistema tem que me avisar que o estoque mínimo dele é 10 dias, ou o estoque mínimo dele é 2 unidades, um exemplo. Então você tem que ter o feeling, e às vezes esse feeling não é correspondente à realidade que acontece lá fora diante da experiência. Então, esses dados, de repente, vai dar mais respaldo para você alimentar o sistema e ter as informações mais em real time, né? Essa foi a ideia, né, de assim, fazer basicamente esse sistema, né, voltado para que desde do início da cadeia até o cliente final, né, que todos possam estar consultando, né, e ter essa informação real de projetar, né, o desejo, né, a expectativa de cada um, na realidade, né. Essa foi a intenção aí do projeto integrador. Parabéns pelo projeto, e eu vou dar um exemplo, a gente atende algumas multinacionais. Essas multinacionais às vezes cobram a situação do mercado. A gente precisa passar para eles a situação real do que está acontecendo, eu digo na nossa região, do que está acontecendo nessa região.
E isso seria uma ferramenta importante de dados. A minha ideia é, com o projeto de vocês, eu tentar ver onde eu consigo implementar, não nos 1.200 itens, mas em 2 ou 3 itens que compõem aquele caso do 80-20, não sei se vocês já estudaram, né? 80% das suas vendas são aqueles 20% que você tem no estoque. Então, de repente, pegar os top mesmo e fazer o rastreamento deles e tentar começar devagar. Essa restabilidade aí, a gente pensou na restabilidade como um ponto bem interessante assim, para melhoria realmente do fluxo da empresa, tudo, né? Hoje, as empresas, o que quebra uma empresa? É a logística e o seu feedback de resposta ao cliente. Hoje, graças a Deus, a nossa logística tem problemas, mas alguns ainda tem, mas eliminamos vários. Então, com esse aqui, se a gente conseguir colocar uma ferramenta dessa rodar, elimina talvez todos os problemas. Exatamente. Acho que é isso, né?